em nossas lives estudando o precioso livro de 2 Crônicas. E nós estamos considerando agora a vida do rei Josafá. Josafá, como você e eu, ele foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas como ser humano que é, ele pecou, ele fez também aquilo que desagradou ao Senhor, mas no balanço ele acertou mais do que errou. Ele realmente fez muito mais o que agradava a Deus do que desagradava. Mas ele cometeu erros na sua vida que foram graves e que geraram consequências desastrosas para os seus descendentes, porque tomou decisões de modo contrário à vontade de Deus. Quando pregamos a palavra, nós o fazemos porque na palavra de Deus nós temos a direção divina, a orientação clara, nítida do nosso Deus, aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele recomenda, aquilo que Ele abençoa, os mandamentos que Ele deu e que, se obedecidos, os beneficiados, os grandes colhedores das bênçãos e dos benefícios da obediência serão os homens, seremos nós mesmos. Portanto, Josafá tomou uma decisão drástica na sua vida, que prejudicou grande e gravemente a sua descendência. Então tome cuidado ao tomar decisões, porque se você errar, não pense que só você amargará as trágicas consequências das suas decisões. Sua família, seus filhos, seus netos, de repente, gerações ainda mais distantes de você, amargarão o produto da sua decisão. E a Bíblia diz que ele se aliou com Acabe e Jezabel, uma dupla dinâmica do mal, maligna. O livro de Reis nos dá o perfil maligno deste casal que apostatou, que abandonou Deus, que abandonou a palavra de Deus, que abandonou a verdadeira fé e que levou toda uma nação, Israel do Norte, a se desviar totalmente do Deus vivo e verdadeiro, e com quem Josafá foi aliar-se através do casamento do príncipe, seu filho, com a princesa, filha do casal mencionado. Ele fez essa aliança, ele casou, ele tentou fazer uma aliança de paz, uma aliança política, uma aliança para que eles pudessem mutuamente se ajudar. E a palavra de Deus reprova essas alianças. Há um ditado que diz: dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Josafá foi fazer sociedade, colocar-se debaixo de jugo desigual com um ímpio, com um homem que não temia a Deus, com um homem que fazia tudo que era contrário. E Deus sempre pediu para que o rei e para que o seu povo, para que nós hoje confiemos nele. É melhor não querer ter qualquer coisa com aliança com ímpios, é melhor não ter nada do que tentar obter através de alianças com ímpios, com pessoas que Deus reprova, que Deus recrimina, porque são pessoas que estão fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Como você pode apoiar alguém cujas pautas, cujas agendas são diametralmente opostas aos valores, aos princípios, aos preceitos revelados na palavra de Deus? Essas alianças políticas, essas alianças com ímpios para apoiar pessoas que já deixaram claro que não estão do lado de Deus e nem com Deus, elas são reprováveis. E ele fez isso, e nós já vimos isso. O que aconteceu? Bem, a ira de Deus caiu sobre Acabe e ele morreu no campo de batalha, mas a Bíblia diz, no capítulo 19, que Josafá, rei de Judá, voltou em
paz para sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Ora, veja que interessante, o profeta. Ser profeta nunca foi simples e nunca foi fácil. Ser verdadeiro profeta. Os profetas estatais, que eram alimentados, sustentados pelo Estado e pelo rei, eles jamais contrariariam o rei. Eles estavam ali para bajular e para dizer o que o rei queria ouvir, como hoje, pastores e líderes religiosos que estão mais preocupados com o crescimento das receitas, o volume de entrada de dinheiro na igreja, do que realmente transmitir o recado de Deus, falarão o que os possíveis contribuintes não gostarão, irão contrariá-los, apresentarão mensagens que enxotarão os contribuintes. Não. Então, no passado e no presente, os verdadeiros profetas hoje são os expositores bíblicos. E os do passado eram aqueles que recebiam de Deus revelação direta. Mas sempre foi uma fria, sempre foi difícil ser profeta, porque você nada contra a correnteza. Você bate de frente, é uma colisão. Por quê? Porque o rei e as pessoas não querem ouvir. E o profeta, quando Deus falava com ele ia ao rei sabendo que sua cabeça podia ser cortada, ela estava em risco de vir para uma bandeja se o rei não gostasse. E via de regra a mensagem era de recriminação, era de reprovação. Como hoje, se você pregar realmente a palavra de Deus, você vai ser recriminado, você vai ser reprovado, você vai ser chamado de fundamentalista, você vai ser considerado um pastor inadequado, antiquado, que não atualiza a Bíblia ou não a interpreta culturalmente de acordo com os valores vigentes da nossa cultura. Então, um dinossauro, alguém atrasado, alguém obsoleto. Mas a palavra de Deus é uma só. Mas graças a Deus, porque existem os profetas do passado e os profetas do presente, que são os expositores bíblicos. E sabe qual foi a mensagem que Deus mandou Josafá entregar, ou mandou Jeú entregar ao rei Josafá? A pergunta do profeta Jeú para o rei Josafá foi: devias ajudar o ímpio? Devias amar aqueles que odeiam o Senhor? Essa foi a pergunta. Josafá, você conhecia Deus, você conhecia a palavra de Deus, você não ignorava a vontade de Deus, e você foi se juntar, se associar, você foi fazer sociedade, você entrou numa relação pactual, de lealdade, de fidelidade. Você deveria ter ajudado o ímpio. Acabe é ímpio. Ele fez tudo o que desagradava a Deus. Ele foi idólatra, foi imoral, promoveu a injustiça social. Ele promoveu a debandada da verdadeira espiritualidade. Ele botou a nação num caos espiritual e moral terrível, e sua esposa maligna, Jezabel. Devias ajudar o ímpio. Você foi com Acabe, você juntou o teu exército com o dele. Você se associou a ele num empreendimento, numa empreitada para retomar Ramote e Gileade. Deverias ajudar o ímpio? O profeta pergunta. É uma pergunta retórica. A resposta é não. Devias amar aqueles que odeiam ao Senhor.
O profeta, em nome de Deus, está dizendo: Josafá, você ajudou um ímpio, Acabe, ele odeia o Senhor. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, odiou a mim. Então, não ameis o mundo. Nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo. Essa sociedade organizada, antagônica, contrária, avessa, de costas para Deus, construiu uma cultura que nega Deus, que nega a palavra de Deus e é contrária a tudo o que Deus aprova. Como nós amaremos o mundo? O mundo que odeia o Senhor. Como nós amaremos e ajudaremos e nos envolveremos e participaremos com pessoas ímpias que odeiam o Senhor? Eu não vou entender nunca quando cristãos fazem isso. E ele fez isso. Por isso, disse o profeta, por essa razão virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Grande ira. Por isso, por essa razão. A ira de Deus, ao contrário do que muita gente diz, o Deus do Antigo Testamento é irado. Esse Deus não é o Pai de Jesus Cristo, o Deus que é amor, porque eles não entendem que o amor de Deus inclui disciplina e que a ira de Deus é uma reação santa e justa de Deus diante do mal. Eles não entendem isso e não querem entender mesmo. É intencional, é proposital. A ira de Deus é santa, a ira de Deus é pura, a ira de Deus é o seu justo juízo para punir o mal. E Josafá, ele receberia, sim, o castigo de Deus pelo seu grande pecado. Porém, vejam como Deus é misericordioso. Alguma virtude se acha em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. E porque, como disse o profeta, alguma virtude se acha em ti, Josafá, ele comandou uma total quebra de imagens de escultura, de postes ídolos de toda a terra, diante das quais o povo se ajoelhava, se prostrava para cultuar, porque ele promoveu o fim da idolatria e ele mesmo dispôs o seu coração para buscar o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, o Senhor teve misericórdia dele. Apesar do seu pecado, quão misericordioso é o nosso Deus. Assim para conosco, mas não confundamos a misericórdia de Deus com cumplicidade. O crime muitas vezes compensa onde há injustiça, mas o crime com Deus nunca compensou, jamais compensará. Não interpretemos as misericórdias de Deus como Deus sendo apático para com o erro. Não. A misericórdia dele revela que, apesar dos nossos pecados, se nós nos humilharmos e o buscarmos, se nós dispusermos o coração na sua direção para buscá-lo e honrá-lo, ele tem misericórdia de nós e ele perdoa os nossos pecados. Eu peço a Deus que você compreenda que Deus hoje, através de igrejas sérias, bíblicas, igrejas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, a palavra de Deus que é absolutamente suficiente. Igrejas onde a palavra de Deus é ensinada, é pregada, é exposta com fidelidade. Ela está cumprindo o seu papel profético como mensageira de Deus, embaixatriz dos altos céus, para levar o mundo a mensagem do Evangelho da salvação. Não importa quantas decisões erradas você já tenha tomado, como Josafá fez, se arrependa dos seus pecados.
Sempre há da parte de Deus oportunidade para o arrependimento. Então arrependa-se das decisões erradas que você tomou, para que Deus tenha misericórdia de você, perdoe seus pecados. Lembre-se, Deus mandou o seu Filho. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. E se você se entende como perdido, então você precisa ser achado, encontrado. E Jesus Cristo veio te achar e te encontrar. E Ele te chama pelo Evangelho para que você se arrependa, para que seus pecados sejam perdoados e para que você pertença a Ele, porque Ele derramou o seu sangue na cruz para comprar a nossa vida, para pagar o preço da nossa redenção. Eu peço que Ele te abençoe, rica e abundantemente.